É o que é, né, família? Vamos dar seguimento aqui. Uma das paradas que tá acontecendo aqui no Brasil também, como a gente já tinha visto o pronunciamento do Alexandre de Moraes em relação à conduta das polícias nas averiguações e nas operações, seja no Rio de Janeiro, seja no Nordeste do país, seja aqui no Sudeste, em São Paulo. Tem que vir com força total, né? Isso que ele falou. A gente já está vendo os desdobramentos disso aí, né? O caso lá do delator, que foi de arrasta aqui em Guarulhos, aqui no aeroporto de Guarulhos, parece que envolve relações de parceria entre as duas grandes distribuidoras e do ilícito no Brasil, né? Então, os dois cartéis que fazem aí o comércio de substâncias proibidas na lei, né? E aí isso começou a se desdobrar em outras investigações. Então o cara, né, tem essa coisa de ter sido à luz do dia, que houve ali um atentado em relação à vítima e tudo mais. E aí disso se desdobrou uma relação de aliança entre os dois cartéis, tá certo? E é essa a pauta do momento, assim. Então a gente vai acompanhar aqui o primeiro vídeo, uma reportagem mais assim, digamos assim, padrão, convencional, que é uma reportagem do G1, que parece envolve também o programa Fantástico. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho para entender qual é a fita. Largando o aço aí, mano. As informações vieram de conversas entre os presos e seus advogados no chamado parlatório, nome do local dentro das penitenciárias federais onde acontecem esses encontros. As gravações foram feitas com autorização judicial. Isso nos permite exercer o nosso trabalho aqui de inteligência penitenciária e de alimentar com provas necessárias as investigações policiais que são realizadas tanto pela Polícia Federal quanto pelas polícias dos estados. O Fantástico teve acesso ao relatório do Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça, que afirma que a unificação dos advogados do primeiro comando da capital, o PCC, e do Comando Vermelho, o CV, vem sendo formatada por integrantes do alto escalão das duas facções. A unificação dos advogados das siglas vem sendo formada por integrantes do alto escalão. E teria como objetivo fortalecer os grupos criminosos para principalmente pleitear demandas dos chefes presos no sistema penitenciário federal. Quer dizer, a longo prazo a gente ainda vive esse sonho da liberdade, né? A gente lá, ele, né? Os integrantes da sigla ainda vivem o sonho da liberdade, né? Dos seus respectivos líderes. O relatório transcreve trechos das conversas no parlatório do Presídio de Segurança Máxima em Brasília. Vai vendo. Um preso diz que é preciso criar condições de ter avanços, melhorar a legislação ou enfrentá-la do ponto de vista da constitucionalidade, ter focos de ação nacionais e internacionais e dar melhores condições de relacionamento com a família. Muito interessante isso, cara. Muito interessante isso, porque o alto escalão do processo organizacional e eu não sei se no Brasil tem uma retórica diferenciada em relação ao comércio do ilícito e às organizações por detrás, então, da distribuição e da venda dos produtos. Mas veja, aqui no Brasil, eu creio que por essa herança Vocês já viram aquele filme 400 contra 1? No filme 400 contra 1, ele retrata a relação histórica do Brasil com essa dita constitucionalidade, né?
essa discussão da constitucionalidade e o banditismo por uma questão de classe, né? Pra gente saudar aqui o nosso digníssimo Chico Sainz. Mas esse filme aqui, ó, ele é muito interessante porque ele apresenta as relações desse comércio, enfim, né, dessa construção de uma organização que tem como finalidade a distribuição dos produtos e a possibilidade, criar uma organização que tenha uma natureza legisladora nos territórios nos quais esses grupos atuam. E aí, olha que interessante o que o cara fala, a maneira que a retórica utilizada mesmo, né? Criar condições de ter avanços, melhorar a legislação ou enfrentá-la do ponto de vista da constitucionalidade, ter focos de ação nacionais e internacionais, melhores condições de relacionamento com a família. A gente estava vendo, esses dias eu postei um vídeo sobre as ONGs, né, o escândalo das ONGs. A gente tem 2 escândalos das ONGs aqui no Brasil. O primeiro escândalo é o escândalo de verbas públicas que deveriam ser repassadas para ONGs que trabalham com distribuição de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social, seja em situação de, né, estar sem moradia ou mesmo em condições mais precárias como adictos e tudo mais. E, né, que se soma à situação de estar sem moradia. E esse dinheiro não chegava, essas pessoas não comiam. Mas tem uma outra questão que é as ONGs que se engajam na luta pela dignidade dos presos dentro das penitenciárias, que tem supostamente o subsídio das siglas para poder fazer os seus projetos. Então você vê como que é isso, né? Isso impacta diretamente na relação do Brasil com os direitos humanos. Porque é um tipo de organização que, tipo assim, eles têm muito poder, né? Eles têm muito poder econômico, inclusive. Então, e eles estão lidando com um país que é totalmente proibicionista, né? Imagina o impacto da legalização de drogas no país, assim, do ponto de vista jurídico, constitucional, né? Vai fortalecer ou vai diminuir a influência dessas siglas? É o que eu fico pensando, assim, de repente, se a gente caminha para uma jurisdição menos proibicionista, a gente está falando que essas pessoas não cometeram nenhum crime. E são empresários, né? Do ramo da papoula, do ramo da cannabis sativa, quer dizer. Mas enfim, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Nas penitenciárias federais, os presos cumprem pena no chamado Regime Disciplinar Diferenciado, o RDD. O detento fica isolado em cela individual, monitorada por câmera, com saídas diárias para banho de sol por apenas 2 horas. Só são permitidas visitas de 2 pessoas por semana, mas sem direito a contato físico. O preso não pode ver televisão, ouvir rádio, ler jornais e revistas, nem usar internet ou celular. Segundo o relatório, dados apontariam que integrantes... Em tese, né? Isso em tese, porque parece que o pai do Oruan teve a possibilidade de utilizar aí de aparelhos celulares para poder se posicionar no referente ao caso do filho dele, aí como que tá pocando aí na mídia. Do PCC já estariam reunindo assinaturas de pessoas em condições de votar para subsidiar um suposto abaixo-assinado em que os signatários pleiteariam a flexibilização da lei para permitir o retorno de visitação com contato físico no sistema prisional federal. O setor de inteligência do Ministério da Justiça registrou que o chefe do PCC, Marco Williams Camacho, o Marcola, perguntou a um advogado:
Eles Esse daí é o príncipe, né? É o príncipe do livro do Maquiavel. vão fazer então um abaixo-assinado com 1.600.000 assinaturas? Não há elementos para nos comprovar, demonstrar que hoje há um acordo formal ou não formal ou informal entre essas organizações. Mas há sim, tentativas são recorrentes de se estabelecer estratégias comuns. O secretário nacional de Políticas Penais enfatiza a necessidade de se manter o regime diferenciado nas penitenciárias federais. Não tenho dúvidas quanto a isso. A capacidade de isolamento é necessária para que se interrompa os mecanismos de comunicação e de articulação das lideranças. O desafio que o Estado brasileiro tem com relação a essas organizações vai muito além, né, dessa pacificação entre elas, né? É um desafio muito grande de consolidação democrática, proteção das instituições democráticas. Hoje, o país tem mais de 70 organizações criminosas, facções criminosas identificadas. O relatório aponta que, com o fortalecimento de ações... Mas é muito complicado, porque... Enfim, eu vou falar, vou bater nessa tecla de novo. Enquanto o comércio do ilícito for ilícito, conjuntas do PCC e do CV para demandas de preso... Quer dizer, tem que ter uma jurisdição em cima do produto que é comercializado. A proibição não vai adiantar, porque ela financia, inclusive, campanhas de políticos, né? Então tem que ter uma flexibilização, e aí, a partir daí, a gente vai conseguir pensar possibilidades de trabalhar o problema de saúde pública, que é o vício, tá ligado? Porque uma sociedade bem gerida, desculpa, ela não forma tantos viciados como o Brasil forma. Não se deve descartar que essa unificação de trabalhos jurídicos ultrapasse a seara judicial. Autoridades investigam mensagens de texto que seriam de integrantes das facções falando de uma trégua entre PCC e CV nas ruas. Ainda não há comprovação de que sejam autênticas. Uma delas, supostamente do PCC, diz que a facção entrou em acordo com o Comando Vermelho e que mortes estão proibidas em todos os estados. Outra mensagem, supostamente do Comando Vermelho, diz que desde o dia 11 deste mês, ataques contra o PCC estão proibidos. O promotor Lincoln Gakia, que investiga o PCC há pelo menos 20 anos, diz que a trégua entre as duas maiores facções já está valendo nas principais capitais. No Rio de Janeiro e em São Paulo, já houve essa trégua, no sentido de que não seriam mortos criminosos integrantes das duas facções. O promotor diz que o acordo do crime organizado... Esse daí é o monstrão, né? Ele é o lado do Gotham City, né? Ele é o lado do Batman, né? Ele é o monstro aí do time do Batman. pode ter consequências graves para a população. A união das duas maiores organizações criminosas do país pode levar a um incremento no tráfico internacional de cocaína, no tráfico de armas para o Brasil, Não, mas tá falando de um acordo de não agressão, né? Não entendi se tá falando em um acordo de unificação divisão, do no comércio. compartilhamento de rotas e, sobretudo, num fortalecimento ainda maior dessas organizações criminosas. Bom, essa é a visão que passaram lá no G1, né? O que eu gostaria de trazer aqui? Parece que dentro das comunidades em si tem um outro burburinho acontecendo. Nossos amigos aqui da Notícias do Submundo fez aqui um conteúdo aqui no referente a isso. Parece que temos até áudios aqui dos empresários aí como é que fala? Dos investidores do Estado paralelo. Pessoal. Nos últimos dias começaram a circular informações de que os principais líderes das maiores organizações criminosas do país, Marco William Herbas Camacho, conhecido como Marcola, do Primeiro Comando da capital PCC, e Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho PV, do Comando Vermelho V, teriam firmado um acordo de trégua.
PV foi ao contrário, né? Esse suposto pacto gerou grande repercussão nas redes sociais, principalmente entre integrantes do Terceiro Comando Puro, TCP, que rapidamente se posicionaram, negando qualquer envolvimento e reafirmando que sua rivalidade com o CV continuará, chegando até mesmo a ameaçar os membros do PCC. Galera, bagulho ficou sinistro. Aí você veja bem, né? Lá dentro do Rio, então, parece que tem uma questão, né? Porque também a gente sabe que um dos maiores nomes hoje dentro da guerrilha urbana, ou da guerra declarada mesmo, né? No estado do Rio de Janeiro, um dos maiores nomes, um dos maiores, né? Tipo assim, o poderoso chefão, ele é dos caras lá, dessa terceira sigla aí que a gente tá vendo. E essa terceira sigla, ela tem relação com a sigla atuante aqui no estado de São Paulo. E aí, parece que não houve um acordo em relação aos cariocas no referente à trégua. De acordo mesmo a ameaçar os membros do PCC, galera, bagulho ficou sinistro. De acordo com as informações divulgadas, o principal objetivo desse acordo entre PCC e CV seria pressionar por mudanças nas regras do sistema penitenciário federal, onde ambos os líderes estão detidos há anos. Além disso, as Facas estariam buscando fortalecer o tráfico internacional de coca, aproveitando suas rotas já consolidadas. O PCC controlando a rota caipira, que liga a Bolívia ao Porto de Santos, e o CV dominando a rota dos Solimões, que atravessa a floresta amazônica. Não é novidade para ninguém que a rivalidade entre CV e TCP no Rio de Janeiro é histórica e amplamente conhecida. Como o PCC sempre foi um aliado estratégico do TCP, a notícia da trégua gerou uma forte reação por parte dos traficantes do TCP. A mando de seus líderes, eles usaram as redes sociais para esclarecer que essa aliança não os envolve e que qualquer tentativa de entrada do CV em suas áreas será respondida com metal. O posicionamento veio especialmente de favelas sob o comando do traficante Lacoste, incluindo o complexo da Serrinha em Madureira, os morros do Caminho e do Fubá, além do Trio de Ouro em São João de Meriti. Em suas declarações, Lacoste deixou claro: TCPL até depois da outra vida. Acordo de paz é meu saco. É metal no Comando Vermelho e em quem tiver com eles também. Metal firme, doideira. Falar que é Comando Vermelho e PCC é só na cara. Metal firme nessas mulas são uma piada mesmo. Outro recado deixado por ele reforçou sua posição. Não quero saber de papo furado. Eu sou TCP e sempre serei. Quem se aliar ao meu inimigo, automaticamente vira meu inimigo também. Aqui a guerra é eterna. Já perdi muitos nessa caminhada. Sou inimigo do Estado e do Comando Vermelho. Quem se junta com eles é metal. Pelos menos onde eu sou dono. Já nas favelas dos outros aí eu não sei. No complexo da Serrinha, São José, Patolinha, Dendê, Malvina, Fazenda, Gogó, Trio de Ouro, Fubá, Campinho, Raia e Divino. Ninguém vem com essa de paz com o CV. Posso interpretar da minha maneira e perder a vida, porque com esses cara é metal a vida toda. Agora tu ver união, hahaha, virei viado só pode. O lema é metal no CV eternamente. Amigo do nosso inimigo é nosso inimigo também. Além do grupo de Lacoste, o bonde do Peixão, líder do complexo de Israel. Então vocês estão vendo, né? Tipo assim, tem uma... e é muito louco isso, porque tem uma crise interna no Brasil, que é essa questão do... Os caras é muito forte aqui no Brasil, velho. Os caras é brabo. Os caras é muito forte aqui, mano. Do submundo, mano. Que nem o canal do amigo aí. Os caras do submundo é muito forte aqui, mano. Tem uma crise externa, que é da relação com o Lula e o Trump. E aí você tem uma um conflito interno na situação interna, que é agora duas siglas se juntando e uma terceira sigla se colocando para fora da questão. Isso porque a gente não está nem falando das outras siglas que, pelo menos no Rio de Janeiro, envolvem milícias, né? Enfim. E esse daí é outro, né? Esse daí é o chefão também. Tá dando o que falar. Esse mano é polêmico.
De Israel. É amigo também. Além do grupo de Lacoste, o bonde do Peixão, líder do complexo de Israel, também se pronunciou. Boa tarde da melhor forma. Só passando aqui para avisar que esse salve que saiu do primeiro comando da capital não tem nada a ver com nós, TCP. Nossa competição com esse CV é eterna. A tropa do Empada, do complexo do São Carlos, na região central do Rio, seguiu na mesma linha. De amigo para inimigo, em de São Paulo, é metal toda a vida no comando. Se vir com esse papo de trégua, aqui vai perder a vida. Pra Comand Vermelho e quem tem acordo com eles. Curiosamente, galera, o Complexo da Maré, que é considerado o quartel-general do TCP, ainda não se pronunciou oficialmente. Vale lembrar que dentro da Maré existe um pacto entre TCP e CV para evitar confrontos, com o objetivo de minimizar riscos para os moradores. É porque lá na Maré o bagulho era sinistro, né? Na época da falecida Marielle Franco, que era da Maré, né? Ela puxou muito esse fundamento aí, que lá era sinistro. Esse acordo existe há Quem mora, anos, né? e reflete a autonomia dos líderes do TCP em suas respectivas áreas, galera. No TCP, cada chefe administra sua favela como quiser, não tendo que prestar satisfação a alguma cúpula, ao contrário do CV, onde as ordens vêm de uma liderança central e precisam ser seguidas por todos. Um bom exemplo disso, inclusive, foi a recente aliança entre CV e ADA, imposta pela cúpula do Comando Vermelho, que determinou que seus integrantes tratassem os membros do ADA como aliados. Além disso, avisaram que descumprimento dessa diretriz poderia resultar em punições severas, até mesmo em execução. Esse novo cenário de aliança foi visto até em Macaé, onde CV e ADA mantinham uma disputa intensa de anos, mas agora passaram a atuar na paz, ninguém tentando tomar área de ninguém. Agora, resta aguardar os próximos desdobramentos dessa suposta trégua e como os envolvidos vão reagir daqui para frente. Deixem suas opiniões. Assista esse vídeo que está passando aí na tela. Compartilhe. Visão. Pois é, né? E aí, então, a gente tem mais uma aí a pensar referente ao nosso país, né, mano? Doideira, né? Mas é isso aí. Vamos seguir acompanhando, tá certo? Vou trazer mais aí notícias voltadas para o submundo aí do poder paralelo, tá certo? E é isso, tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a amiga e é nóis. Leva pros amigos da boca.